Cantares de Salomão. Está um pouco de movimento lá fora porque as crianças estão subindo. Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Quero agradecer você que está nos visitando. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nessa noite. Sejam muito bem-vindos a essa família, em nome de Jesus. Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler. Eu vou estar lendo, queria que vocês acompanhassem comigo. Diz assim: 5:1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa como a tornarei a vestir. Já lavei os meus pés, como a tornarei a sujar. O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Vamos ler até o versículo 6. Eu me levantei para abrir o meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma, sobre aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não achei. Chamei-o e não me respondeu. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta ou acessada, feche seus olhos. Senhor, todo domingo, Jesus, a gente vem aqui nesse lugar para adorar ao Senhor, para cultuar, levantar um altar de adoração a Ti, para Te servir, para servir pessoas. E como diz a Tua palavra, Jesus, que nós somos transformados de glória em glória. Eu acredito que cada culto, cada palavra, ela contribui de alguma forma para que nós possamos entender algumas coisas, para que nós possamos mudar um pouco mais. Como diz Paulo, que esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, Deus, que essa pregação, ela contribua para aqueles que estão prosseguindo para o alvo, para aqueles que estão caminhando em direção ao Senhor. E aqueles que talvez não estão, que sejam despertados para retomar a sua caminhada em sua direção. Espírito Santo, só o Senhor pode nos convencer dessa palavra. Só o Senhor pode falar o nosso coração, só o Senhor pode trazer entendimento para nós. Então ministra o nosso coração, para que aqueles que aqui estão, Senhor, que o seu entendimento também estejam aqui. Porque às vezes há pessoas aqui, Senhor, mas eles não estão pegando, não estão compreendendo, não estão entendendo. Então nós queremos estar com nossos corações disponíveis e ensináveis para aprender essa noite. Para que o nosso coração seja mudado, Jesus, o nosso comportamento. Fala com a gente aqui. Irmãos, coloca a mão no seu coração. Peça ao Espírito Santo para te fazer entender essa palavra. Talvez você chegou aqui entulhado, talvez você chegou aqui com vários pensamentos. Talvez você está tão acostumado a ouvir as mesmas pessoas pregarem. Eu não sei quais são as coisas que talvez podem criar resistência no seu coração. Mas talvez você veio aqui com vários pensamentos, com várias coisas, com várias ideias. Ore agora pelo seu coração. Senhor, fala comigo, Espírito Santo. Ministra no meu coração, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Ore aí, querido, ore aí comigo. Senhor, que eu venha estar em um lugar acessível. Em um lugar onde o Senhor tem facilidade em falar comigo, em um lugar onde o Senhor tem facilidade a ministrar-me. Eu quero ser fácil para Ti, Jesus. Ministra-me essa noite. Se o Senhor quiser chamar minha atenção, que eu consiga perceber num simples detalhe
Se o Senhor quer chamar minha atenção, que eu venha conseguir percebê-lo. Que não seja necessário fazer muito barulho, que não seja necessário muitas coisas, que eu consiga ter um coração perceptível à sua voz. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Esse texto, querido, é um texto muito usado para expressar romantismo, não é? O texto escrito por Salomão é um texto muito poético, que expressa o amor dele por uma mulher chamada Sulamita. E você vai ver nesses 8 capítulos um romantismo, uma poesia, onde ele cita detalhes do seu romantismo, da sua paixão por essa mulher, por a sua esposa. É um texto, irmãos, que muitas pessoas usam ele como um simbolismo do amor de Deus para com Israel, o amor de Salomão para com a Sulamita. Muitas pessoas acreditam que é uma analogia, uma comparação do amor de Deus para com Israel. Mas algumas pessoas também acreditam que essa analogia também é aplicada nos dias de hoje, como por exemplo o amor de Cristo pela noiva. Por quê? Porque também a Bíblia vai expressar que Jesus também tem uma noiva, que Jesus que também tem uma amada, aquele a quem ele vai buscar, aquele a quem ele procura. Então existem várias analogias, irmãos, que faz com que esse texto se pareça com os comportamentos que Jesus tem para com a gente. Textos que vão, nos lembrar, esse texto de Salomão vai nos dar gatilhos ou lembranças de outros textos que Jesus se refere a nós, que Jesus se refere à igreja. Esse texto, por exemplo, que nós lemos aqui, do capítulo 5, narra a história onde Sulamita está na sua cama, Sulamita está na sua casa, e a história parece narrar que é já tarde da noite. Então imagine você, hoje está um pouquinho frio, você foi para sua casa, final do culto, próximo a 11 horas, meia-noite, você já se deitou na cama, e automaticamente alguém começa a bater no seu portão. Automaticamente, pensa comigo, se eu chego para você e falo assim, então, às 11h30 eu vou lá passar na sua casa. Eu chego assim e falo assim, Júlio, 11h30 da noite, eu vou dar uma passada aí, rapidinho. O que o Júlio e a Camila vão fazer, irmãos? Quando der 11h40, eles vão falar assim, caraca, mano, eu tenho que dormir, cadê o pastor? É ou não é, irmãos? Eles vão ficar esperando, não vão? Eles não vão, talvez, ter as atividades normais que ele costuma ter. Se ele geralmente, um exemplo, tá? Se ele geralmente dorme 11 horas, ele não vai dormir. Por que ele não vai dormir? Porque eu disse para ele que 11h30 passaria lá. Então o comportamento dele é de alguém que espera. O comportamento dele seria de alguém que está esperando, está aguardando aquele que disse que ia passar lá. Aí o texto, ele vai dizer, irmãos, que Sulamita já se deitou. Sulamita já colocou a roupa de dormir. A Bíblia fala que ela coloca a roupa de dormir, ela já está pronta para dormir, já deitada na sua cama. Enquanto isso, ela começa a ouvir a campainha, ela começa a ouvir alguém batendo na porta, e ela diz, o meu amado me chama, mas eu já estou pronta para deitar, para dormir, eu já estou na minha cama, e ela fica por ali, irmãos, deitada. Por quê? Porque ela já estava pronta para dormir, e de repente com frio, meio preguiçosa, e ela fica lá deitada, enquanto o seu amado bate na porta. E a Bíblia vai falar que ele tem necessidades. A Bíblia vai dizer que ele fala assim, abre a porta, porque aqui está frio, existe orvalho sobre a minha cabeça, e eu estou com frio. E ele começa a bater na porta, querendo entrar naquele ambiente, querendo entrar naquela casa. Aí a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela se levanta. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela sai da cama para abrir a porta para o seu amado. E quando ela vai chegar para abrir a porta para o seu amado, o que acontece? Que está escrito aí? O que acontece?
Ele meteu o pé, varão. Ele saiu. Ele não ficou. Ele foi embora. Aí que a ficha cai. Aí que ela começa a perceber a besteira que fez. Aí o que ela vai fazer? Ela vai para a rua. Onde está o meu amado? Onde está? Porque agora eu preciso dele. Onde está o meu amado? E ela vai para a rua para poder tentar achar o seu amado, para tentar encontrá-lo. Aí o que acontece no texto? Nós não lemos, mas está no texto posterior. O que acontece? Uns soldados encontram ela e bate nela e agride ela e tira as suas vestes enquanto ela está procurando o seu amado. Sabe, irmãos, esse texto ele mexeu um pouquinho comigo essa semana, mexeu um pouquinho e eu quero poder compartilhar. Olha o que diz o versículo 2, lê comigo aí, do capítulo 5, o versículo 2. Acompanha comigo, por favor. Eu dormia, mas o meu amado velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos de gotas da noite. O que eu vejo aqui? Eu vejo Salomão contando uma poesia, contando uma história, onde ele está fazendo o quê? Me ajuda a pregar. Ele está fazendo o quê? Mas o que ele está fazendo? Ele está o quê? Procurando. Ele está na porta, batendo, procurando a sua amada. A Bíblia fala que ele está procurando a sua amada. E como eu disse no início, esse texto, ele nos permite, talvez, fazer uma analogia do amor de Deus com Israel, fazer uma analogia do amor de Jesus com a sua igreja, do amor de Jesus para comigo e para com você. Quando eu pensei assim, cara, que doideira. Aquele homem procurando aquela mulher e insistindo por ela. Aquele homem caçando ela, batendo na porta, desesperado para entrar naquele ambiente. Aí quando me veio a palavra procurando ela, eu me lembrei, irmãos, de outras passagens. Quando Deus, de alguma forma, está fazendo a mesma coisa. Sabe, eu me lembrei de Adão, já que nós estamos aí próximo à conferência. Eu me lembrei de Adão no Éden. Quantos lembram da passagem? Quando Adão e Eva pecam, quando eles pecam, o que acontece? Automaticamente eles são tomados por uma vergonha. Automaticamente, quando Deus, a Bíblia fala que na viração do dia, você veio por ali, eu comecei a fugir de você, mano. A Bíblia diz que na viração do dia, Adão e Eva se escondem. Eles se escondem, não é isso que diz a Bíblia, lá em Gênesis? Quando eles pecam, são tomados por uma vergonha, são tomados por um medo, e quando Deus vem na viração do dia, a Bíblia diz que Adão se esconde. Aí me aparece Deus fazendo o quê, irmãos? O que Deus começa a fazer? Quem me ajuda aí? O que Deus começa a fazer? Deus começa a chamá-los. Deus começa a procurá-los. Adão, onde você está, filho? Onde você está? Nós já aprendemos, eu vou falar porque às vezes a gente esquece. Você acredita mesmo que alguém pode se esconder de Deus? Eu vou repetir isso porque talvez alguém se esquece. Você acredita que realmente alguém pode se esconder? Irmãos, o Rony falou aqui, né, sobre a onipresença, a onisciência de Deus. Você acredita que realmente alguém consegue enganar Deus? Você acredita que realmente alguém consegue de alguma forma se esconder? Adão era tão inteligente que ele se escondeu de Deus. Você acha realmente, analisando todos os outros textos bíblicos, que alguém seria capaz de se esconder dele? Óbvio que não. Então eu vou falar, talvez que você tenha esquecido. Na verdade a gente acredita, irmãos, que quando Deus vai procurar Adão, na verdade é que Deus queria que Adão desse uma resposta de onde ele estava. Adão, onde você está? Senhor, eu não sei mais onde eu estou. Eu fiz tanta coisa errada. Eu fiz o que não deveria ser feito, que nem eu mais me reconheço. Que nem eu mais sei quem eu sou
e eu não sei mais onde eu estou. Quando Deus chega para Adão e fala: filho, onde você está? Onde você está? Onde você está? Deus não pergunta para Adão o que ele fez. Escute isso, o que o pecado faz com a gente. Deus não pergunta para Adão: Adão, o que você fez? A primeira pergunta que Deus faz a Adão é: onde você está? Depois que Adão chega lá com aquela cara de traquinas, se apresenta para Adão e fala, coça a cabeça e fala: então Deus, eu bem dei mole, eu bem fiz exatamente o que o Senhor falou para não fazer. Ou seja, na verdade, quando Deus pergunta a Adão, era Adão que não sabia onde estava. Eu me lembrei, irmão, de Ezequiel, não precisa abrir. Eu me lembrei de Ezequiel capítulo 22, versículo 30, que diz assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, mas para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Mais uma vez, Deus de alguma forma está procurando. Mais uma vez o texto narra Deus procurando alguém para ser resposta. Deus querendo fazer algo. Deus querendo reconstruir a nação de Israel. Deus querendo estabelecer algo. E Deus está procurando. Será que existe alguém aqui que pode ir lá? Será que existe alguém aqui que está disposto? Será que existe alguém aqui que quer ir? Será que existe alguém que quer ser resposta? Então Deus, mais uma vez, em Ezequiel 22, Ele está procurando. Pensa comigo aí, querido. Outros exemplos que poderíamos citar. Traga a sua memória aí. Me ajuda. Outras passagens bíblicas que Deus procura. Me lembra aí. Uau. Botei aqui, ó, com a mulher samaritana. Quando Jesus está lá em João capítulo 4... a Bíblia fala naquele bate-papo entre os dois, e a mulher faz uma pergunta, fala: mestre, eu sei que tem uma galera que adorava no monte, onde é o lugar certo para adorar? É no monte, é em Jerusalém? E ele fala: então filho, a chave mudou, o ciclo mudou, a temporada mudou, porque agora o Pai não se importa, não procura lugares, o Pai procura pessoas. Porque agora não é o lugar que estabelece as pessoas, é as pessoas que vão estabelecer o lugar. Aleluia. E Jesus mais uma vez fala que o Pai procura. Irmãos, Deus no Éden procura. Deus em Ezequiel procura. Deus em João capítulo 4 procura. O Pai procura. O Pai está procurando, está atento, está tentando achar alguém para encontrar. Eu me lembrei de Isaías capítulo 6, naquele bate-papo sobrenatural com Isaías, onde os céus são abertos. A Bíblia fala que Isaías tem uma visão e vem de novo o Pai procurando. A quem enviarei? Quem há de ir por os céus, porque é plural, não é quem há de ir por mim, mas sim quem há de ir por nós. Então Deus com Isaías está dizendo: quem vai por nós? Quem vai por nós? Em Apocalipse 3:20 diz, eu vou iniciar e vocês terminam: eis que estou à porta. Uau! Sempre um condicionamento, sempre uma resposta, sempre respondendo uma atitude nossa. O Pai sempre nos procura, querido. Sabe, a pior derrota que existe, o pior fracasso que existe, é quando a gente está fazendo caca. Não literalmente falando. Quando a gente está fazendo besteira e nada de errado acontece. A pior derrota que existe é quando nós somos abandonados nos nossos próprios pecados. E não conseguimos mais enxergar realmente o que fazemos ou sentir de verdade aquilo que fazemos. Quando existe uma normalização dos nossos atos. Olha o que diz, ainda em Cantares, no nosso texto aí que nós lemos no início. Olha o que diz o versículo 2, em Cantares capítulo 5, me ajuda aí por favor. Olha o que diz o versículo 2. Vamos ler de novo, 2 em diante. Enquanto
Salomão procurava, o esposo procurava pela sua amada. Vamos ver o comportamento dela. Eu dormia, olha no versículo 2, mas o meu amado velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalhos, meus cabelos de gotas da noite. Já despi, aí vem ela respondendo, já despi a minha roupa, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como a tornarei a sujar? Meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. E eu me levantei para abrir o meu amado, e as minhas mãos gotejavam de mirra, e os meus dedos de mirra com doce aroma sobre as altas da fechadura. Eu abri o meu amado, mas o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou, busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Escute uma coisa. Vamos interpretar aqui. Quem aqui, principalmente as mulheres conhecem mulher. Ok? Mulher conhece mulher. A mulherada, me responde, me ajuda aí. Ok? Sinceramente falando. Vamos analisar essa mulher? Vamos tentar tirar o perfil dela, vocês me ajudam? O texto diz que ela está lá, cansada, deitada, mas ela diz que ama. Ela diz que os sintomas, eu posso estar enganado, ok? A gente que analisar mulher homem, analisar mulher não dá muito certo, então por isso que eu estou aberto à sugestão. Mas eu interpreto e vejo que ela amava, pelos sentimentos que ela tem. Ela expressa uma paixão, ela sente amor por aquele homem. Ela só não vai quando é chamada, mas ela tem um sentimento. Ela tem um amor por ele. Pelo menos o texto vai trazer algumas características do sentimento dela. O texto vai expressar algumas características do sentimento dela. O texto vai dizer que ela estava deitada, mas o seu coração desejava, e ela começava a suar, as suas mãos começavam, vamos pensar assim, para trazer para a nossa conjectura de hoje, a mão dela começava a suar, e ela começava a palpitar o seu coração, ou seja, ela desejava aquele homem. Então qual foi o problema, irmãos? Qual foi o problema? Me ajuda aí. Qual foi o problema no comportamento de Sulamita? Qual foi? A falta de quê? A falta de quê? Mais o quê? Iniciativa, correspondência. A falta de corresponder com aquilo que estava sendo feito. Não é apenas um sentimento, e a gente precisa entender que evangelho não é um sentimento. Não basta você dizer que ama, não basta você dizer que é apaixonado por Jesus, não basta nem você sentir, irmãos, um arrepio. Porque sentimento essa mulher tinha. Ela tinha um sentimento, ela era apaixonada. Ela sentia nas suas entranhas um amor por ele. Mas entre sentimento e ação, nada acontece, querido. Sentimento não resolve problemas. Arrepios não resolvem problemas. Lágrimas não resolvem problemas. Choro não resolve problemas. Paixão, emoção, amor não resolve problemas. O que resolve problemas são atitudes. As atitudes, elas podem tanto criar um problema como resolver um problema. Então o fato de você sentir, irmãos, não significa muita coisa. O fato de você ter um sentimento não significa muita coisa se as suas atitudes não correspondem a isso. Por isso que Jesus vai dizer que nós somos julgados e analisados pelos nossos frutos, irmãos. Pela nossa mudança do nosso caráter, que vai trazer para nós atitudes. É isso que nos expressa, é isso que nos define. Então, enquanto nós ficamos com nossos sentimentos, enquanto nós ficamos com as nossas emoções, enquanto nós ficamos com as nossas lágrimas, enquanto nós ficamos com os nossos arrepios, sabe? A gente perde a ação, a gente perde a atitude. E o evangelho é um caminho de ações. O evangelho é um caminho de atitudes. Então é a primeira característica que eu consigo de alguma maneira identificar nessa mulher. Uma anestesia aguda. Uma preguiça, uma falta de correspondência.
correspondendo nada. Se eu não estivesse pregando, eu ia falar que ela estava fazendo número 2, irmão. Com relação ao comportamento. Eu não é? Você sabe o que vem na sua mente agora. Ela não está nem aí. Aí o que acontece com o vitimista? Olha o que acontece com... me esconder aqui no púlpito. O que acontece com o vitimista? Ele vai dizer que é injusto, mas eu amo. Olha como é que está descendo mirra das minhas mãos. Olha, mas isso é injusto. Por que ele não me esperou? Eu estou cansada. Eu amo. Mas as suas atitudes correspondem com isso? Ou ele não está sendo justo? Então até as coisas que você deixou de viver em Deus, é a justiça de Deus. Porque Deus é justo. Tanto para cumprir algo na sua vida que Ele prometeu, quanto para não cumprir devido ao seu mau comportamento. É a justiça de Deus. E louvado seja Deus pela sua justiça em nós. Que talvez Ele não fez algo na minha vida porque eu não correspondi. Ou talvez Ele fez algo na minha vida porque Ele correspondeu e foi fiel. Então a fidelidade de Deus, ela está tanto para fazer algo, porque Ele é fiel, irmãos, na sua essência. A fidelidade de Deus é tão real para Ele fazer algo respondendo uma atitude sua, como para Ele não fazer respondendo uma atitude sua. Porque, escute, olhe para mim. Fazer ou não fazer são ações. Fazer e negligenciar são ações. Fazer nada são ações. Você entende isso? Ficar sem fazer nada foi uma atitude que você escolheu tomar. Procrastinar certas coisas na sua vida e tentar adiar, tentar não resolver problemas, são com atitudes que você está tomando, são escolhas. E para toda escolha há sempre uma consequência. Guarda isso no seu coração. Para toda escolha sempre vai existir uma consequência. Para toda atitude sempre vai existir uma reação. Já dizia o nosso irmão, para toda ação corresponde uma reação. Aleluia. Então nós temos que entender, irmãos, que essa mulher, ela era apaixonada pelo Senhor, sim ou não? Ela era apaixonada pelo seu esposo, sim ou não? Ela tinha um forte sentimento por ele, sim ou não? A Bíblia diz que ela tinha. Eu vou falar de filme, para não deixar de falar, porque toda pregação eu tenho que fazer propaganda de um filme. Irmãos, tem um filme maneiro, do Leonardo DiCaprio, da Jennifer Lawrence, que é aquele filme, o nome do filme é Não Olhe Para Cima. Não sei se você, o que foi, Ivano? Foi isso aí que eu falei, Ivano. Aquela menina que fez o filme... Caraca, viu? Tirou minha atenção. Não é esse que eu ia falar, não. Aquele... Jogos Vorazes, essa parada aí. É isso aí. Muito bom. Então, o nome do filme depois você pesquisa, Não Olhe Pra Cima. Aí eu fui assistir esse filme. Só que a gente assiste esse filme, irmão, tô melhorando, tá? A gente assiste o filme um mês para assistir um filme. Não sei se... Porque tu assiste um pouquinho, o filme tem 2 horas. Aí tu assiste um pouquinho, daqui a pouco tem outra coisa para fazer. Aí depois eu continuo assistindo. Assistir parcelado. Ainda não terminei. Estou quase terminando de assistir esse filme. Então, Não Olhe Para Cima. Irmãos, que filme fantástico a nível do evangelho. Fantástico, fantástico. Por quê? Porque eu vou contar, tá? Depois você vai assistir lá. Eu não sei o final porque eu não assisti ainda, então não tem problema. O filme vai narrar que ele, o Leonardo DiCaprio, é um cientista, onde eles descobrem que um meteoro gigante vai alcançar a Terra. Ele descobriu que o meteoro vai alcançar a Terra dentro de 6 meses. E ele consegue enxergar e comprovar que devido ao tamanho do meteoro, irmãos, é maior do que o meteoro que matou os dinossauros. Ou seja, um meteoro que iria destruir a Terra. Pensa comigo. Se aparece a notícia que a Terra tem 6 meses de vida, qual seria o nosso comportamento? Desespero. Alguma coisa a gente vai fazer, irmãos.
A gente vai tentar criar uma caverna, tentar buscar um lugar para se esconder, sei lá, a gente vai tentar fazer alguma coisa. Só que no filme, escuta, no filme, irmãos, muito maneiro essa questão da realidade dos dias de hoje. No filme, os dois ficam desesperados, somente os dois ficam desesperados. E eles tentam de alguma forma ir até a presidência para tentar contar, mostrar os fatos. E eles não estão nem aí, querido. Eles ouvem, é verdade, caramba. O meteoro vai cair. Então, gente, aqui, e a política, e não sei o que lá, e tal reunião. Aí os cientistas, gente, vocês não estão ouvindo, vocês não estão prestando atenção. A Terra só tem 6 meses. Não, já entendi. E eles continuam vivendo as suas vidas. Aí aparece um empresário assim, mundial, o cara é fantástico na área da informatização, da informática, da tecnologia, e eles começam a pensar, gente, o meteoro vindo na Terra, quais são os proveitos que nós podemos retirar disso? Porque esse meteoro, eles descobriram de alguma forma que dentro do meteoro haviam mecanismos riquíssimos que está em escassez na Terra. Então vamos de alguma forma implodir esse meteoro para tentar fazer várias partículas para que a gente possa conseguir de alguma maneira aproveitar essa catástrofe, para que a gente possa se dar bem de alguma forma. E é nas redes sociais, as pessoas fazendo meme do meteoro, as pessoas fazendo vídeos, porque era a informação do momento. Então os youtubers fazendo vídeos, gente, o meteoro, o que você acha? Ele vai destruir a Terra ou não vai? E os vídeos viralizando, porque era a informação do momento. E todo mundo no Instagram, todo mundo nas redes sociais, fazendo memes, fazendo vídeos acerca daquele momento, daquela informação, daquilo que estava prestes a acontecer. E aqueles dois cientistas serão taxados como malucos, como loucos. E eles desesperados, irmãos, porque eles leram, eles viram que dentro de 6 meses algo ruim ia acontecer. Algo ia acontecer e as pessoas não viviam como a informação chegou. Eles viviam como se realmente nada fosse acontecer. Irmãos, a gente não precisa ser muito conhecedor de Bíblia para trazer uma analogia para a Bíblia com relação a esse filme, porque Noé passou por isso. Amém ou não? E a gente hoje, nós temos informações de fatos que acontecerão. Nós temos informações do que acontece quando uma pessoa peca. Nós sabemos do final. Nós sabemos o que esses cientistas tiveram, foi uma revelação, uma descoberta do que aconteceria com a Terra. Quando a gente lê a Bíblia, nós também temos descobertas. Quando nós não agimos de forma correta, quando nós pecamos, quando nós, deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. Também há consequências para isso. E sabe qual é o pior problema? O pior comportamento meu e seu, quando eu e você nos comportamos como sulamita, como essa mulher. Sentimos. A gente escuta, a gente fala, mas a gente não age. Mas a gente não se move, mas a gente não abre a porta. A mesma referência desse homem lá batendo na porta me fez lembrar Jesus em Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato, e ninguém me atende, ninguém abre a porta para mim, ninguém quer passar um tempo comigo. Está todo mundo envolvido com as suas atividades, está todo mundo envolvido com o seu mundo, está todo mundo envolvido com as suas tarefas, está todo mundo envolvido com seus planos, e ninguém mais tem tempo para mim, ninguém mais tem tempo para estar comigo, ninguém mais tem tempo para aprender de mim, ninguém mais tem tempo para ouvir a minha voz, ninguém quer mais parar para caminhar comigo, para deixar coisas para estar comigo, para deixar pecado para estar comigo. Aleluia! Esses dias eu fui emprestar a chave da igreja para uma pessoa. E essa pessoa, marcou uma reunião aqui na igreja, ela estava atrasada. E ela me mandou uma mensagem falando assim: pastor, me ajuda aí, cara, eu vou passar aí e fica na expectativa, para que quando eu buzinar, você já venha correndo me entregar a chave. Beleza. Aí o que eu fiz, irmãos? Fiquei no quintal, esperando. Por quê? Porque lá em casa a minha campainha é minha cachorra. Só que a minha cachorra, ela late para quem ela cisma. Então às vezes alguém vai bater no portão, ela não late. E às vezes não dá para ouvir a pessoa batendo no portão.
Então por isso que essa pessoa, acredito eu, sabedora disso, para não ter que ficar buzinando, ou batendo no portão, eu ter que ligar, ela para ter agilidade, ela mandou a mensagem: pastor, já estou a caminho, já estou quase na sua rua, quando eu chegar aí vou buzinar, pô, tem como tu ficar aí no portão ou próximo, para que quando você possa rapidinho me dar a chave, para que eu possa correr para a igreja? E foi o que eu fiz, irmãos. Eu fiquei ali perto do portão, esperando a pessoa chegar, e fiquei esperando, e fiquei por ali. Teve uma hora que eu saí do portão pequeno, me distraí com outra coisa, mas fiquei no quintal. Fiquei por ali. Até que passa um carro e buzina, e eu peguei a chave, fui lá correndo, abri o portão, entreguei para ela, e ela foi embora para a igreja. Aí esses dias, irmãos, eu estava lendo Jesus dizendo que a volta dele virá como um ladrão, como aqueles que ninguém espera. E Jesus vai trazendo uma parábola ensinando sobre isso. Porque se o pai de família tem a expectativa que o ladrão virá, ele vai ficar esperando o ladrão entrar. Mas aqueles que não esperam, eles vão dormir, adormecer, ficar dormentes. Então o ladrão virá e eles não perceberão. Me fez lembrar a parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas. A diferença entre as prudentes e as loucas é que as prudentes agiram. Elas levaram azeite extra. Elas saíram, na verdade, para comprar antes do tempo. Por quê? Porque elas tinham tanta expectativa e tanta certeza que elas agiram como se ele fosse chegar a qualquer momento. Em contrapartida, as loucas, tá tranquilo, tá de boa, tá light, tá suave. E dormiram, irmãos, como a sulamita. E quando veio o Senhor, a encontrou dormindo. E somente as prudentes foram com ele. Sabe, irmãos, eu não sei o que Deus está querendo falar com você exatamente, ou em que área Deus quer falar com você exatamente. Mas eu não quero ser uma geração como a geração de Adão, que se esconde. Eu quero ser uma geração que se responsabiliza, que assume erros. Eu não quero ser uma geração que perdeu o Éden porque lhe faltou arrependimento. Eu não quero ser uma geração que perdeu o Éden porque buscou culpados para as suas ações. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 5 de Cantares. Versículo 8 do capítulo 5 de Cantares. Me ajuda aí, vamos ler. Acompanha comigo, por favor. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digas: estou enferma de amor. O que ela fez agora? Aquela mulher que estava enferma de amor, ela sempre esteve enferma de amor. Ela sempre esteve desejosa. Aquela mulher cheia de amor na cama, deitada, indisponível, que está atrasada, que não se levanta para atendê-lo, é agora a mesma mulher apaixonada, só que agora ela está na rua procurando o seu amado. Ela está na rua à busca dele. Ela está na rua. Gente, se você vê o meu amado, por favor, diga para ele que agora eu estou disponível. Se você vê o meu amado, alguém, por favor, se alguém vê o meu amado, se alguém o ver, diga para ele que eu estou aqui, que eu procuro. Se ele me procurar outra vez, eu não vou fazer como antes. Agora eu estou disposta, agora eu estou disponível. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, quando bateu na porta, havia orvalho, estava frio. A Bíblia vai dizer que aquela mulher agora, ela está sem a sua veste, porque os soldados bateram nela. Escute, entenda. Os soldados bateram nela e arrancou a sua veste, a capa, a roupa que estava por cima.
Mas agora é uma noiva desperta. Agora é uma noiva que não dá desculpas. Agora é uma noiva que se sacrifica. Porque mesmo ferida, mesmo com frio, porque havia orvalho, havia frio. Tanto que aquele homem queria entrar porque estava frio, e ele procurava a sua amada. Ele quis entrar por amor a ela, mas ele disse: por favor, abra logo porque está frio. E é nesse ambiente agora de feridas e de frio que essa mulher diz: onde está o meu amado? Porque agora eu estou disposta, eu estou disponível. Se alguém souber, diga para ele que eu estou aqui. As suas feridas jamais serão desculpas. As suas dificuldades e as minhas jamais serão desculpas. O que falta é mais atitude minha, sacrifício da minha parte. É isso que falta em mim, irmãos. É isso que falta em você. Pare de dar desculpas. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Pare de tentar achar culpados para os seus erros, para as suas feridas. Porque nós servimos a um Deus justo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. O que você pensaria? O que passaria na sua cabeça? Se alguém aqui, um profeta, se levantasse, vamos ser sinceros, não precisa responder, responde para você. Se alguém se levantasse e dissesse assim, vou usar o Gabriel como exemplo porque é o meu ajudante, né, de pregação. Vamos usar o Wallace que está aqui hoje. Bem, filhão, dormiu? Você está dormindo? Tá? Tá bom. Se alguém chegasse para o Wallace e falasse assim: varão de Deus, terra, eis que vejo o Senhor em alguns dias te dando uma bênção. Deus, entendeu a sua mão? Deus vai colocar uma bênção na sua mão, varão. Terra, recebe aí. Foi mal, foi forte. Quase saiu da graça já o varão, né? Quase perdeu a bênção. O que você pensa, irmão? O que você pensa na hora? O que você pensa? Vamos ser sinceros. Caraca, mano, é finalmente aquela casa que eu estava precisando. Rapaz, meu Deus. Ou se não, caramba, aquele chamado ministerial. Ou se não, aquela nação. Ou se não, a primeira coisa que você vai pensar é aquilo que está mais ardendo no seu coração. Aquela causa na justiça. Aquela varoa. Aquele homem abençoado. Irmãos, seja sincero, não é a primeira coisa que você vai pensar? Qualquer um pensa, irmãos. Qualquer um de nós pensaria isso, no imediato, no emergencial, no reflexo, lembrei a palavra. No reflexo, qualquer um de nós ia lembrar isso. Talvez se alguém chegasse para mim e falasse assim: pastor Maxwell, olha, Deus manda te dizer, com relação ao seu ministério, com relação à igreja, que Deus vai confiar uma bênção na sua mão. No reflexo, o que eu vou pensar, irmãos? Né? Caraca, cara, aquele terreno que a galera está tendo sonho. Caraca, mané, é aquele bagulho. Uau, é aquela... primeira, no reflexo, irmão, a primeira coisa que eu vou pensar. Até que o Espírito Santo vem e fala: filhão, você não entendeu? Você não está entendendo. Sabe, irmãos, deixa eu dizer, deixa eu te revelar aqui agora. Sabe qual é a maior bênção que existe? Que Deus vai confiar nas suas mãos? É a disponibilidade para Ele. É a liberdade de um pecado que você luta. É vencer uma área que você está vulnerável, que te fere. A maior bênção que Ele vai dar na minha mão é um coração ensinável para Ele. É eu ouvir e conseguir obedecer. É eu ouvir e conseguir segui-lo, carregar a minha cruz
e segui-lo. Eu ter essa capacidade de fazer. Essa é a maior bênção. A maior bênção é um coração ensinável. Porque muitos de vocês, irmãos, e desculpa agora a direção, porque eu gosto de pregar o nós, mas muitos de vocês, às vezes, estão aqui, mas o seu entendimento não está aqui. Vocês ouvem a palavra, mas vocês não entendem ela. Vocês ouvem uma pregação, vocês ouvem a voz, vocês ouvem o que é ensinado, mas vocês não botam em prática porque vocês não recebem. Vocês ouvem a mensagem, mas o coração de vocês já está tão cheio do que o que tem que ser feito, que você não consegue ter um coração ensinável para fazer o novo que você ouviu. O que é um coração ensinável? É um coração disposto a fazer o que você acabou de ouvir. É um coração de um carro com rodas descendo a ribanceira abaixo. Facinho de levar. Mas às vezes nós estamos tão cheios das nossas convicções, das nossas certezas, que você lê a Bíblia e ela não entra. Que você ouve uma mensagem e ela não entra. Que você ouve e a mensagem não entra. E você não consegue praticar. E você não consegue, dar frutos daquilo. Fazer aquilo como o semeador que saiu para semear. Aquilo crescer, tomar força e dar frutos. Então, meus irmãos, nessa noite, Igreja do Senhor Jesus, Igreja do Senhor, escute. A maior bênção que você pode receber é a sua liberdade. Essa é a maior bênção. A maior bênção que você pode descobrir e alcançar é aquilo que Salomão desejou. O que Salomão desejou? O que Salomão pediu? Sabedoria. Essa é a maior bênção que existe. O conhecimento. O espírito de profecia sobre a nossa vida. O espírito de revelação sobre a nossa vida. Um coração ensinável. Um coração que não dá mais desculpas. Um coração que está disposto a servir o Senhor, custe o que custar. E um coração que se move como se Ele fosse vir a qualquer momento. Um coração que o aguarda. Um coração que o deseja. Eu não sei do teu coração, irmãos, mas eu tenho uma certeza para te falar. Uma certeza, escute. Às vezes, a gente acha que entendeu uma palavra, mas nós não entendemos. Porque todas as pessoas que estão em um lugar onde elas não são disponíveis para aquela palavra, elas acham que estão. Elas acham que compreenderam uma palavra, mas não. A pior coisa que existe é Deus nos abandonar nas nossas próprias razões. É Deus nos deixar nas nossos próprios pecados. É Deus nos deixar nas nossas próprias certezas. Mas um coração ensinável vai sempre dizer: Senhor, eu não sei. Eu não posso sem o Senhor. Um coração ensinável vai ser como os discípulos, quando Jesus na mesa disse assim: um de vocês há de me trair. Se fosse nos dias de hoje, talvez alguma pessoa diria: caramba, por que fulano não está aqui? Ele deveria estar ouvindo isso. Talvez algum de nós diríamos: confirmação de Deus para aquilo que eu falei. Mas não foi isso que os discípulos de Jesus disseram. Quando Jesus, sentado na mesa, disse: um de vocês há de me trair. E eles começaram a dizer: será eu, Senhor? Aí o outro: não, eu acho que sou eu. O outro: não, deve ser eu. Uau. Ela é matéria-prima, irmãos, para o ensino.
para o aprendizado. Porque a Bíblia diz que ele abate o soberbo, mas exalta o humilde. Quem você quer ser hoje? E da mesma forma como ele procurou Adão, da mesma forma como ele procurou em Ezequiel, da mesma forma como ele procurou em Isaías, da mesma forma como ele bateu a porta de Sulamita, da mesma forma como ele bate na porta de Apocalipse 3, da mesma forma como ele procura em João capítulo 4, ele não cessa de nos buscar, ele não cessa de nos procurar. Ele está aqui hoje, buscando por mim, irmãos, buscando por você. O que Deus mais quer é a sua presença, é o seu tempo, é o seu coração. Ele não quer os seus sentimentos. Deus não quer as suas lágrimas. Deus não quer as suas lágrimas. Ele quer a sua vida, não as suas emoções. Ele quer as suas ações, não as suas emoções. Não é apenas dizer o que você sente, mas você agir como alguém que está de acordo com aquilo que sente. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos. Onde você está? Quando a gente acreditar que Deus é justo, até mesmo para nos recompensar dos nossos erros, porque Ele é justo, irmão. E eu e você não somos alguém fora da caixinha, como se fôssemos uma exceção. Não somos. Deus não tem preferidos. Nós não somos mais especiais do que outras pessoas. Ah, não, com outras pessoas Deus, com outras pessoas Deus se move com consequências. Comigo Deus faz exceção, porque Deus entende, né? Deus entende o meu coração. Deus sabe, Deus quer a minha felicidade, Deus entende o meu coração. Claro que Deus quer a sua felicidade, irmãos, é óbvio. Por isso que Ele disse para você não pecar, porque isso vai definir a sua felicidade ou não. Por isso que Ele quer que você vá para o céu, o quanto Ele quer que você seja feliz. Por isso que Ele quer que você seja um homem responsável pela sua casa e uma mulher, sabe, que auxilia na sua casa, que cumpra princípios, porque Ele quer que você seja feliz. Então, Ele é justo. Até para impedir você de viver algo por causa das suas escolhas. Isso é a justiça de Deus. Ele é justo, irmãos. Aí quando você começa a analisar isso, tu fala, meu Deus, então tudo que eu tenho agora e tudo que eu vivo, louvado seja o nome dEle. Bendito, hosana nas alturas. Até quando você vai tomar uma palavra e devido ao seu coração não ensinável, você vai tentar adaptar ela, especificando a bênção que você quer receber. Porque a maior bênção, irmãos, de Deus para a minha vida é a minha liberdade, é o relacionamento com Ele. Esse é o maior desejo dEle. Cara, esse é o maior desejo dEle, ter você. A maior bênção que Ele pode te dar é você encontrar Ele.
A maior bênção que Ele pode te dar, a maior de todas, é você acessar Ele. É você sentir Ele, é você ouvir Ele. A maior bênção que Ele pode te dar, a maior de todas as bênçãos, a maior de todas, é a tua liberdade. É o teu coração ensinável. Por quê? Porque o pecado, e quando eu digo pecado, eu sei que a primeira coisa que você pensa é prostituição, mas a falta de atitude é um pecado, o orgulho é pecado, a preguiça é pecado, a procrastinação é pecado. Irmãos, todos os tipos de pecado. E devido ao pecado, a gente se distancia de um coração ensinável. Devido a um pecado, a gente não consegue mais ouvi-lo. Devido a um pecado, a gente não consegue mais percebê-lo. Devido a um pecado, a gente não consegue mais ouvir a sua voz. Então eis que diz o Senhor para você hoje: eis que vou te dar uma bênção. Vou colocar nas suas mãos uma bênção, que é a sua liberdade. Porque se você ter o terreno que você deseja, mas não tem liberdade, para quê? Se você ter aquela casa que você deseja, ou aquele ministério que você sonha, mas você não tem um coração ensinável, eu não quero, irmãos. Eu não quero isso. Que adianta eu querer ser um pastor e pastorear uma grande igreja e ser, sabe, relevante na cidade, mas eu não sou discípulo de Jesus? Eu não quero, irmãos. Eu não tenho um coração ensinável, eu não encontro Ele mais no secreto. Não quero. Então, para mim, a maior bênção que Ele pode me dar é a intimidade com Ele, a presença dEle é o suficiente para preencher o meu sentimento de satisfação. Se Ele quiser fazer, Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu propósito. Falar como Maria, ao invés de falar como Zacarias, falar como Maria: eis-me aqui para cumprir o teu propósito. Por amor a Ele, por gratidão a Ele, para oferecer para Ele. Mas se isso vai me arrancar dEle, se isso vai quebrar princípios dentro de mim, eu não quero. Cadê você, querido? Que está escondido atrás dessa pedra do orgulho, atrás dessa pedra das desculpas, atrás dessa pedra de tanto trabalho, de tantas coisas para fazer. Vamos cantar essa canção. Vamos dar uma atitude para Ele. Eu quero que você tenha espontaneidade nessa noite. Eu só vou te dar alguns conselhos, eu não vou pedir para você fazer nada, eu só vou te dar alguns conselhos. Você está na casa do seu pai e seja livre. Eu quero fazer essa oração para ele.